Glória a Deus, amém. Atos capítulo de número 28, abra sua Bíblia aí. Atos capítulo de número 28. Os irmãos que estão em casa aí pela live, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe em nome de Jesus Cristo essa live no seu perfil, em algum grupo do WhatsApp aí, do Facebook, amém. Quem tiver no grupo do PSU aí, o pastor Alain, mandar um abraço para o pastor Alain, que é o administrador do grupo lá, e ele sempre libera os vídeos para a gente da DEMIP lá no grupo do PSU, do Facebook. Então compartilhe em nome de Jesus, irmão. Atos capítulo número 28. Glória a Deus. Diz assim, é uma leitura um pouco extensiva, amém? Reverência é quando você está ouvindo a palavra e praticando a palavra. Então, se os irmãos sentirem à vontade, nós vamos ler até o versículo de número 10. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam a fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Repita comigo: não sofreu mal nenhum. Amém. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair como morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudando a sua opinião, diziam que era um Deus. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou-nos bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha, e foram curados. Esses nos prestaram muitas honras, e quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas necessárias. Amém? Pode sentar sem fechar a Bíblia, porque você vai precisar dela. Glória a Deus. Você vai continuar lendo aí alguns versículos ainda. Meus irmãos, eu queria que você olhasse para alguém aí, mesmo distante do jeito que você está, e com cara de profeta, e dissesse para ele: você está imunizado. Está imunizado, Daniel? Está imunizado, Roberto? Você está imunizado. Não é sobre o Covid, irmão, calma. Amém? Glória a Deus. Para a gente entender o que aconteceu aqui no capítulo de número 28, nós precisamos voltar ao capítulo de número 21. No capítulo de número 21, Deus usa um profeta chamado Ágapo. Esse profeta, Paulo foi feita uma viagem missionária. Enquanto ele estava nessa viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo ficou por alguns dias na casa de Filipe, um evangelista. E quando ele estava nessa casa, Deus envia um profeta chamado Ágapo e diz para Paulo: pegou um cinto, pegou esse cinto e amarrou as suas mãos e os seus pés e disse: da mesma maneira que eu amarrei essas correntes, esse cinto aos meus pés e às minhas mãos, amarrarão o dono desse cinto e entregarão aos gentios. Deus envia um profeta para falar com Paulo o que iria acontecer com ele logo depois. Você acredita que Deus avisa os servos dele? Deus envia um profeta para Paulo para dizer para ele que ele iria ser acorrentado, que ele seria preso.
Paulo poderia muito bem ter ouvido aquela profecia e não ido pelo caminho que ele queria ir. Ontem lá no Help nós falamos sobre isso. Deus mandou com que Paulo fizesse uma coisa e ele tomou um outro caminho. Deus deu um aviso. A verdade é que aqui Deus não proibiu Paulo de ir até Roma. O que Deus está avisando para Paulo é que ele seria preso para ser entregue aos gentios, os romanos, mas ele seria entregue de uma maneira que ele seria acorrentado e preso, mas ele teria sido avisado por Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo, tendo ouvido isso, os discípulos que estavam com ele, os amigos que estavam com ele, disseram: tentamos impedir Paulo, mas ele não quis ouvir. Então, entendido que era a vontade do Senhor, Paulo decidiu ir a Jerusalém. E a Bíblia diz que Paulo tomou o caminho rumo a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, pregando a palavra, a Bíblia diz que houve um grande alvoroço entre o povo de Jerusalém. Judeus que se levantaram contra Paulo se levantaram contra ele, chamaram os principais e disseram a eles: olha, esse homem está pregando uma coisa que é contrário àquilo que nós cremos. Ele está sendo um pagão, ele entrou no templo pagão e agora está aqui tornando o nosso templo impuro. E tornaram um grande alvoroço e pegaram Paulo a ponto de querer matá-lo e levaram ele. A Bíblia diz que Paulo é preso, e quando ele é preso, ele é levado a um julgamento. E em sua defesa ele argumenta vários assuntos e conta o dia que encontrou com o Senhor, e disse ele que era perseguidor do povo judeu, perseguidor do povo cristão, mas um certo dia Cristo apareceu para ele e disse: Paulo, por que você me persegue? E naquele grande dia ele teve um encontro com Jesus e passou a pregar o evangelho. Quando Deus chama alguém, esse testemunho não é para vergonha. Tem muita gente que tem vergonha, sim, do seu passado, e claro que nós não devemos enaltecer o que fomos, o ex-bruxo, o ex-homossexual, o ex-espírita, o ex-candomblessista. Não, nós não devemos enaltecer isso, mas nós temos que ter orgulho de onde Deus nos tirou e de onde Ele nos colocou. O que Paulo está contando para eles é a sua trajetória de salvação, quando ele encontrou Jesus. Quando Paulo conta toda essa história, a Bíblia diz que ele passa pelo Sinédrio. Capítulo de número 23, ele passa pelo Sinédrio. Depois da conspiração dos judeus, os judeus se levantam contra Paulo, tentando fazer com que ele fosse colocado em uma outra prisão, e no meio do caminho queriam matar Paulo. O sobrinho de Paulo escuta essa situação, conta para Paulo, e Paulo apela para César. E a Bíblia vai dizer que, passado alguns dias, capítulo de número 25, durante o julgamento, quando tentaram contra Paulo, Paulo disse: eu apelo para César. Se Paulo tivesse continuado, segundo o capítulo 25 e o capítulo 26, se Paulo tivesse continuado naquele julgamento perante Jerusalém, Paulo teria sido liberto. Mas quando ele apelou para César, a Bíblia vai dizer que ele ficou como um condenado, e ele tem agora que passar pelo julgamento de César. Ele não precisaria passar, mas teve que passar devido à sua atitude, devido à sua decisão. Aí preste atenção, o que vai acontecer durante todo esse período, durante tudo isso? Paulo está passando por grandes dificuldades, e eu preguei lá no Help ontem a respeito dos caminhos que Deus decide para nós. Deus tem os caminhos dele para nós. Nós vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Agora a diferença está pelo caminho que eu quero seguir. Deus me mostra o caminho, e o que nós fazemos? Nós seguimos um caminho que não foi Deus que me deu. Nós seguimos uma trajetória que não foi Deus que escolheu. O que está acontecendo com Paulo? Ele está seguindo um caminho, tendo sido avisado por Deus, ele seguiu o caminho que ele queria seguir. E agora no capítulo de número 27 ainda, no capítulo de número 27 acontece uma coisa muito interessante, Daniel. Por quê? Olha o que acontece no capítulo 27. E aí ele apelou para César e mandaram ele para Roma. Então passaram e foram ao mar, e o mar ficou violento. As ondas eram muito grandes. Versículo de número 8 do capítulo 27 diz que eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia.
Tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo os advertiu. Escuta só isso aqui. Paulo os advertiu, versículo de número 10, dizendo: senhores, vejo que essa viagem será desastrosa e causará muito dano, não só ao navio, à carga, mas também a nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto do que e no dono do navio do que em Paulo. Presta atenção comigo aqui, irmão. Você está no navio. A gente foi para a praia esses dias. A gente comentou lá a respeito de ficar firme em terra ou ir para o mar. Falei, eu não participo de um cruzeiro. Não tenho coragem de jeito nenhum. Vai que o navio afunda e nós morremos no meio do mar. Não tem nem para onde correr. Se não morrer afogado, o tubarão come. Aí nós estávamos comentando a respeito disso. Aí presta atenção, você está dentro do navio. Você está dentro do navio. E aí, o que acontece? A Gabriela está dentro do navio. A Gabriela é presa que nem você. A Gabriela está presa que nem você. Mas a Gabriela diz assim: olha, vai acontecer um desastre. O navio vai afundar. E não vai causar só dano ao navio, também a carga e também as nossas vidas. A Gabriela está falando para a gente que vai acontecer alguma coisa ruim. Porém, o Daniel é o piloto. E o Daniel conhece o mar. O Daniel disse que não vai afundar. Em quem que você acredita? No piloto ou na presa? Aí está dizendo, e o dono da embarcação, o Roberto, o dono da embarcação, está confiante, vai dar tudo certo. E quem você acredita? No dono da embarcação ou na presa? Claro que você vai acreditar em quem conhece o mar, em quem é dono do navio e quem é o piloto. Paulo é mais um doido no meio do monte de preso. Então quando ele avisa isso, ninguém dá crédito. Olha para quem está do teu lado e diga: se tem um irmão do seu lado sendo usado por Deus, dê crédito a ele. Tem hora que Deus está usando gente ao seu redor e você não dá crédito. Por quê? Porque é meu parente, porque é meu fulano, porque é meu ciclano, é meu amigo. Ah não, por quê? Porque ele é muito pecador, mas de vez em quando Deus usa ele, não acredito muito nele. E o que Deus está dizendo para você: olha, escuta quem eu estou mandando do teu lado, porque você precisa dar crédito à minha voz. O que João diz? João diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Isso é Jesus dizendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço o Daniel. A pergunta é: o Daniel me conhece como Cristo? A pergunta é: o Diego me conhece sendo minha ovelha? E Deus está dizendo através de Jesus no capítulo 11 de João: olha, das minhas ovelhas eu sou conhecido. Deus está falando com você tem tempo e você não escuta a voz de Deus. Por quê? Porque é mais um pecador no meio da multidão. Porque é mais alguém que está dizendo alguma coisa que vai acontecer. Deus está te dando um recado, e Paulo é mais um desses. O que acontece? Capítulo número 27, versículo de número 16. Passando abaixo da pequena ilha chamada Clauda, com muito esforço podemos segurar o bote salva-vidas. Aí o que Paulo está dizendo? Joga o bote salva-vidas fora. Jogou o bote salva-vidas fora, tirou a carga, tirou tudo, e o barco continua à deriva. O barco continua à deriva. Jogaram o leme fora. Versículo de número 20. Olha aqui. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas caindo entre nós, uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, devias na verdade ter me ouvido quando eu disse para não partir para Creta, para evitar este dano a esta perda. Agora pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não perderá nenhuma só vida de vós, mas somente o navio. Essa mesma noite o anjo de Deus, de quem sou eu, a quem eu sirvo, estava comigo e disse-me:
Paulo, não temas, importa que esteja apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio que não há de acontecer assim como me foi dito. Que há de acontecer assim como me foi dito. Irmão, Paulo era um doido no meio dos presos. Disse que ia afundar e ninguém deu crédito. Agora o barco afundou. O que Paulo faz? Vocês deviam ter me escutado. Não, pensa você comigo. Não dá um ódio um negócio desse? Está jogando na minha cara que me avisou. Mas Deus avisou. O problema é que você não escutou. Aí você fica com raiva da bispa porque é usada no meio do culto. E Deus já tinha falado com você e você não escutou. Você fica com raiva do seu líder, fica com raiva do fulano, do Beltrano, porque Deus ia falar do que ia afundar e você não escutou. Paulo jogou na cara dele: vocês deviam ter me ouvido, mas vocês não me ouviram. Agora é o seguinte: Deus me disse que nenhum de vós será perdido. Deus me disse que somente a embarcação vai afundar. De novo, eu sei que é chato, mas você vai olhar para alguém que está do seu lado e vai dizer para ele: a embarcação afunda, mas quem está com Deus continua de pé. Ah, você podia dar um glória a Deus agora com essa daí, irmão? A embarcação pode afundar, pode quebrar tudo, você pode ficar com fome. Paulo está com fome, 14 dias à deriva. 14, não é só alguns dias não, 14 no meio da tempestade. Fora que eles ficaram 3 meses para chegar a Roma. 3 meses, 14 dias no meio de uma tempestade, com fome. Alguém olha para você e diz: vocês deveriam ter me ouvido. Você está com fome, doido, estressado, e Paulo está dizendo: vocês deveriam ter me ouvido. Deus me avisou. Só que é o seguinte: Deus me disse, o anjo do Senhor me apareceu e disse que todas as vossas vidas foram me entregues. Olha aqui, versículo de número 24. E Deus te deu todos que navegam contigo. Eita! Deus te deu todos que navegam contigo. Sabe o que Deus está me dizendo? O barco está à deriva, está a ponto de ir a pico, porém quem está dentro do barco com você também vai ser protegido, também está guardado pela minha palavra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que dou o poder, que tiro o poder, que guardo quando eu tenho que guardar. Eu te pergunto, meu irmão, os que estavam com Paulo era crente? Nem todo mundo era crente. Mas quando está com servo de Deus, quando você anda com gente de Deus, quando você fala com gente de Deus, quem é de Deus também está no barco contigo. E o barco pode ir a pico, mas você continua salvo. A maior pergunta não é se você está no barco com quem é crente, mas é se você é o crente que vai salvar quem está no barco. Se você é o crente que está todo mundo afundando ao seu redor e você está dizendo: ninguém vai morrer, porque Deus disse que ninguém vai morrer. Ninguém vai afundar, porque Deus me disse que ninguém vai afundar. Vocês estão protegidos pela mão do Onipotente. Tua família está sendo destruída, decepada, e o diabo está dizendo: eu vou acabar com tudo, e você está dizendo: não vai acabar não, porque Deus me deu eles na minha mão, e quem me protege é Deus, quem está comigo é Deus, ninguém vai afundar. Pô, meu irmão, pode fazer o que o diabo pode gritar que não, o leão que ruge, o diabo pode fazer o que quiser, mas quem está pautado na palavra de Deus, quem está dentro do barco com Deus, quem anda com Deus, o barco afunda, se quebra, você pode até ficar com fome, mas morrer você não morre. Paulo está lá no meio do barco, o mar, e estão dizendo: vai morrer. E Paulo está dizendo: se acalme, como diz Joiade, se acalme, meu filho, Deus me visitou. Quantos aqui têm recebido essa visita de Deus, irmão? Quantas vezes Deus te mandou o anjo dele e te disse: eu estou te protegendo, eu estou te guardando, eu estou te livrando. Eu não estou livrando só você não, eu estou livrando todo mundo que está ao seu redor. Noé, entra na arca. Vocês assistiram a novela do Gênesis aí? Eu não vi ainda não. Eu só vi um pedaço que o Cã lá é meio atribulado na novela lá.
Na Bíblia também, que ele é até amaldiçoado. Mas o que acontece? O Cã fica lá, ó, não, vou ficar aqui com a minha esposa. E o Noé esperando ele na embarcação. A mulher, né, a mãe, tá lá, Noé, nosso filho vai ficar. E o bispo Carlos tá dizendo, se acalme. Ele vai chegar na embarcação. E Noé tá lá, calma mulher, ele vai voltar pro navio, ele vai voltar pra arca. E aí quando menos espera, quem chega? O Cã com a mulher dele. E não só Noé, mas toda a sua família foi salva. Porque quem está com Deus não salva somente a si mesmo, mas todo mundo que entra na embarcação com ele. Daniel, Deus vai salvar todo mundo que está na sua embarcação. Roberto, Deus vai salvar todo mundo que está na sua embarcação. Vanessa, Deus vai salvar todo mundo que está na sua embarcação. Bispa, Deus vai salvar todo mundo que está na sua embarcação. O que é que eu preciso fazer? Obedece a palavra de Deus. Versículo 35. Versículo 34. Portanto, recomendo-vos, pois, que comais alguma coisa. Disse, depende da vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um. Gente, que profeta é esse? Teu cabelo liso não vai cair, Daniel. Paulo está dizendo para eles, ó, cabelo é ruim. Talvez tinha um moreninho da minha cor lá do cabelo ruim, mas não vai cair um cabelo só, porque eu dei uma palavra e Deus me deu uma palavra e eu confio nessa palavra. Aí o 35, e havendo dito isso, tomou o pão e tendo dado graças na presença de todos, partindo, comeu. Eu acho lindo isso, porque toda hora na Bíblia tem essa frase aqui, e tendo dado graças, partiu o pão. Todas as vezes que você escuta que os discípulos falam de pão, eles é a mesma frase da Santa Ceia. E tendo dado graças. Aqui não é o momento da Santa Ceia, mas Paulo está dando graças pelo pão daquele dia e dizendo: Deus, muito obrigado pelo esse pão que o Senhor me deu hoje. Estão agradecendo pelo pão e compartilha esse pão e come desse pão e saciaram a sua fome. Aí vem o versículo 28, que eu acho mais lindo de tudo. Deus é lindo demais, irmão. 28. E a Bíblia diz que foram à deriva e ficaram no meio de uma praia. Caíram em uma praia, a praia chamada Malta. E os nativos usaram conosco de muita bondade, acrescentaram a fogueira e recolheram todas as causas. Versículo 3. Havendo Paulo ajudando um feixe de gravetos, colocou no fogo. Nesse momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Irmão, presta atenção comigo. Essa ilha chamada Malta, segundo a história aqui, segundo a geografia, ela teria aproximadamente 35 quilômetros de comprimento, 19 quilômetros de largura. Sabe o que é isso, irmão? 35 quilômetros é como daqui no plano piloto, na rodoviária. 19 quilômetros é como daqui no Recanto das Emas. Pouquinho mais, Riacho Fundo 2, mais para cima lá. A ilha é pequena, não tem muita gente lá não, mas a pouca gente que tem lá não conhece Deus. O pouco de gente que tem lá nunca ouviu falar de Deus. Deus vai te colocar nos buracos que você não vai entender nada. Deus vai te jogar no meio de algumas ilhas que você vai falar assim, é pequeno, não tem sentido nenhum eu estar aqui, tem pouca gente, mas é lá que Deus quer que você esteja, porque alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer assim, que ele foi à deriva e caiu nessa ilha, e nessa ilha, nessa Bíblia aqui, a Thompson aqui não é essa tradução, a Dake era aqui, e Paulo ainda diz assim, e eles eram... ele usa uma palavra lá que eu esqueci agora, mas é como se ele dissesse, eu não entendia a sua língua, eram nativos, é como você ser jogado no meio de um monte de índio, e você não está entendendo nada, e eles estão lá falando um monte de língua, que tupi, guarani, bárbaro, isso bispo, isso mesmo, obrigado, bárbaro. Na minha Dake lá também é bárbaro. E ele diz assim, e eles eram bárbaros. É o mesmo texto, é a mesma palavra que ele usa em 1 Coríntios capítulo número 16, se eu não me engano, na qual ele chama alguns gregos de bárbaros. Por quê? Porque ele não entendia o que eles diziam.
Porém, você não precisa entender o que está acontecendo ao seu redor para Deus te usar como profeta na terra. Ah não, irmão, você não precisa entender o que está acontecendo. Não estou entendendo nada, não é para entender nada mesmo, porque Deus quer te usar sem entender nada. E quando Ele fizer, você vai falar: Ele fez tudo, eu não entendia nada, mas Ele fez tudo, porque é a vontade dEle, é o que Ele quer e não o que você quer. E Paulo disse: e eles eram bárbaros, não entendiam a sua língua. Aí juntaram a fogueira, pegaram a fogueira, e quando Paulo foi jogar um graveto, uma cobra picou a sua mão, se pendurou, se pendurou a sua mão. Os nativos ficaram tudo olhando, vai morrer. Gente, mas tem gente, irmão, eu não gosto dessas mensagens de autoajuda não, mas é porque é bíblico também. Mas olha, presta atenção, tem gente que está vendo você ser picado, está doente, está morrendo, e estão dizendo assim: morre. Vamos ver quanto tempo vai durar. Vamos ver quanto tempo que fica. Eu estava cantando para o bispo do testemunho do Augusto Nicodemos, reformado da presbiteriana, mas ele estava contando que se desviou dos caminhos do Senhor, e os amigos fizeram uma aposta entre si, dizendo: não dou 3 meses. Tem gente que está ao seu redor vendo você ser picado pela cobra, o veneno está pegando teu sangue todo, e estão dizendo: morre, vai morrer. Ninguém se prontificou. Eles eram nativos, conhecedores daquela cobra, porque eles sabiam que o veneno dela matava, mas eles também com certeza sabiam como tirar aquele veneno. Mas não, ficaram esperando: morre, vai morrer. Quando eles viram que nada aconteceu, eles falaram: uai, que negócio é esse? Não, primeiro eles julgaram, porque é assim quando acontece isso. Você foi picado, está morrendo, e estão dizendo: isso aí não está andando na justiça, porque veio do mar, no meio da deriva, e quando chegou aqui na praia ainda foi mordido pela cobra. Isso aí é pecado oculto. Ixi, deve estar fazendo alguma coisa errada. Foi isso que eles disseram. O texto diz: e eles esperavam que Paulo viesse a inchar e cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo aconteceu, mudando a sua opinião, dizendo que era um Deus. A tradição dizia assim: meu filho, foi a naufrágio, a cobra picou. Se a cobra picar o braço, se a cobra te pegar, isso aí é Deus cobrando o teu pecado. Até os judeus tinham essa tradição. Então dizendo: vai morrer, está no pecado, olha lá, saiu do mar, afundou, o barco quebrou todo, quase morreu, agora está aqui, a cobra picou, vai morrer. Deus está cobrando esse pecado, e não tem nada de pecado, é Deus mostrando a glória dele no meio do povo, se manifestando no meio do povo para fazer acontecer. Quando os cegos chegaram lá, 38 anos cego, aí perguntaram: Jesus, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Jesus: não aconteceu nada, mas tudo é para que se manifeste a glória de... Tem coisa que não é pecado não, irmão. Tem coisa que é porque o fulano não está na fornicação, não. Tem coisa que não é porque está no adultério, não. Tem coisa que é para Deus glorificar o nome dele depois. E tendo visto que nada aconteceu com ele, mudaram a sua opinião e pensaram que ele era um Deus. Por quê? Eles tinham um Deus. Qual era o Deus deles? Hércules. Aquela ilha tinha como Deus Hércules. Eu esqueci a tradução agora do nome de Hércules, mas era alguma coisa sobre morte, alguma coisa assim. Mas eles confiavam em Hércules, achavam que Hércules era forte. Por quê? Porque a tradição diz que Hércules, ainda bebê, no seu berço, Hércules era muito doido. No seu berço ainda, Hércules matou 2 cobras. Quando eles viram Paulo com a cobra no braço, não aconteceu nada, sacudiu, jogou no fogo. Está vivo? É Hércules. Deve ser Hércules, só pode ser Hércules. É muito forte o homem, porque Hércules matou 2 cobras quando era bebê. Deve ser Hércules de novo. Isso aqui é tradição, não está escrito aqui na Bíblia não. Se você procurar aqui, isso aqui é tradição da ilha. Hércules é o poderoso. Aí, o que acontece? Olharam e viram que nada aconteceu.
E de repente, a sogra, versículo de número 7, próximo daquele lugar havia umas terras que pertencem a Públio, e o principal da ilha, a qual recebeu e hospedou bondosamente os 3 dias. O pai dele, que estava em cama doente, com febre e disenteria. Oxi, coronavírus. Não era coronavírus, mas os sintomas é igual, Daniel. Mas ele tinha alguma doença. E aí a Bíblia diz que ele estava com febre, disenteria e já estava ali quase morrendo. Aí Deus usa Paulo para quê? Para curar o homem. Não era Lucas que estava com Paulo nesse momento para dizer, toma um remedinho. A oração de Paulo curou a enfermidade do pai de Públio. A oração de Paulo curou a enfermidade de Públio. Aí a Bíblia diz, irmão, eita Deus, quando Jesus está na casa, aonde Jesus está, aonde o poder de Deus se manifesta, não é Jesus que vai atrás das pessoas, é as pessoas que vêm atrás de Jesus. Quando Jesus parava em uma cidade, começava a manifestar o seu poder e pregar a sua palavra, a multidão cercava Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Aquilo que eu falei lá no Help ontem. Eu não preciso me preocupar com gente que já conhece a palavra e que eu tenho que ficar lá em cima dele o tempo inteiro. Sabe por quê? Quem quer Jesus, quem encontra Jesus, quem precisa de Jesus, vai até Jesus. Aí a gente fica quebrando cabeça com fulano, com Beltrano, com ciclano. Sabe por que você não está, irmão? Porque você ainda não precisa de Jesus. Porque na hora que o nó arrochar, nego, lembra de Jesus na hora. Lembra que Jesus é bom, salvador, curador, transformador, dono do ouro e da prata. Sabe o que Ele quer de nós? Que nós sejamos moderados, que entendamos o que é o Evangelho de Cristo. Deus não quer que você, Jesus não quer, Deus não quer que você seja um religioso a ponto de estar enfurnado dentro de uma igreja o tempo inteiro dizendo que é santo, que é crente, mas também não quer que você seja um relaxado que também não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de comunidade. Deus quer ponderamento, ponderança. Você está junto com a comunidade de Cristo Jesus, dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Mas eu também curto com a minha família, eu também saio, eu também vou fazer um lanchinho. Sabe, Jesus quer que a gente tenha moderação, irmão. Ele diz isso lá em Tito. Diz isso aos jovens, e vou pregar isso no Help depois. Diz isso aos jovens, diz isso às mulheres. Mulheres sejam moderadas, para que possam ensinar as mais jovens a serem também. Homens, sejam moderados. A Bíblia está me dizendo para mim ser moderado. O que Jesus, o que Deus está me dizendo com tudo isso? Quem vai ao naufrágio, irmão? Não, a gente já teve aqui vários. Primeiro ponto, Deus não te manda para um lugar que Ele não já te avisou antes. Anote isso daí. Tudo que eu falei aqui na mensagem vai resumir agora. Deus não te envia para um lugar onde Ele não te avisou antes. Ele usou o profeta Ágapo para avisar Paulo. Você vai ser preso, vai ser amarrado. Segundo, quando você entende o seu propósito dentro da embarcação, não só você, mas todo mundo que está ao seu redor dentro da embarcação não vai afundar, porque Deus já te decretou uma palavra. Você vai viver. Terceiro ponto que você precisa entender dessa mensagem: você está imunizado. Esse é o tema da mensagem. Você está imunizado pelo Senhor. Paulo poderia ter morrido no naufrágio, não morreu. Paulo poderia ter morrido pela picada da cobra e não morreu. Paulo poderia ter sido morto pelos próprios judeus e o povo de Jerusalém que queria matar ele, mas não morreu, porque você está guardado pela mão do Todo-Poderoso, o Onipotente. Sabe o que está acontecendo aqui? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 16. E a gente finaliza a mensagem. Marcos 16. É lindo demais, irmão, porque eu estava hoje à tarde. Eu peguei a Bíblia, o bispo falou ontem, eu peguei a Bíblia hoje para poder estudar. E eu tinha lido o capítulo 28 de Mateus, que é o mesmo versículo aqui de Marcos, só que a tradução de Marcos é diferente do de Mateus. Quando eu li Mateus, eu falei: Deus, estou entendendo nada. Fiquei 2 horas lá de joelho. Deus, não estou entendendo nada. Cheguei até a dormir, que eu acordei 7 horas da manhã.
Aí fiquei orando e pedindo, Deus, eu não estou entendendo nada, estou entendendo. Li versículo, fui para Gálatas, fui para Coríntios, fui para Atos, fui para João, e nada da palavra vinha. De repente, eu termino de ler Atos 28, Deus me manda ler Marcos 16. Olha o que diz Marcos 16. E disse-lhes, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17, escuta isso aí, irmão. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em... Não, repete aqui. Pegarão em... Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão... Jesus é lindo demais, irmão. Jesus confirma a palavra dele. Ele já tinha dito. Paulo era crente nessa época aqui? Paulo nem tinha sido encontrado por Jesus, mas Marcos já tinha dito, Jesus já tinha dito para Marcos escrever, e Marcos já tinha escrevido: pegarão em serpentes, tomarão veneno mortífero e não lhe fará mal algum. Ei, você irá impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. O que é que Paulo faz lá no capítulo 28? Foi a naufrágio, foi picado, podia ter morrido, não morreu. Quando ficou vivo, cura um enfermo, e não cura só um, cura todo mundo da ilha que estava enfermo. E a Bíblia diz que todos os enfermos da ilha foram até Paulo, e pela imposição de mãos e a oração foram curados. Ai, irmão, o teu Deus é um Deus que te protege. Teu Deus é um Deus que te guarda. Teu Deus é um Deus que não te desampara. A palavra dele garante a sua vida. A palavra dele justifica toda a sua história. Ele já decretou o que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Agora você precisa entender qual o caminho você tem que seguir. Não temos que ter medo, não, irmão. Nós temos que confiar no Senhor Jesus. Glória a Deus, saiu a vacina, vamos tomar. Nós somos prudentes, crente é prudente. Então a gente vai tomar vacina. Não sei se vai entortar algum, mas nós vamos tomar vacina. Vai todo mundo ficar vivo, mas a gente não está vivo por conta da vacina. A gente está vivo porque o Deus nosso poderoso, Deus Todo-Poderoso, nos protegeu, nos livrou, e não deixará mal nenhum chegar à nossa tenda. Amém? Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome de Deus com as suas palmas nessa noite? Se coloque de pé, vamos orar. Hoje está torto esse trem. Vamos orar. Irmão, mas agora, depois de uma palavra dessa, eu acho que tem tanto crente com fé aqui agora, que a minha voz vai ficar baixa até no microfone, por tanto de crente que vai orar por cura, por milagre, por libertação, por transformação agora aí. Eu acredito que agora vai ter um monte de crente valente aqui, batendo no pé, marchando em casa, dizendo: ei, Satanás, tu perdeu, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. Começa a orar aí com Deus. Começa a apresentar os enfermos aí. Vamos apresentar os enfermos. Tem alguém enfermo aqui que quer apresentar? Alguém doente na sua casa, na sua família? Fala aí, Eliane. Tua mãe? A mãe de Eliane. Quem mais? Tem mais alguém? Tem ninguém não? O quê? Teu pai? Glória a Deus. Mais alguém? Então nós vamos orar pelo pai do Daniel, vamos orar pela mãe da Eliane, e vamos orar por todos os enfermos, aquelas pessoas que estão hospitalizadas no Covid, AIDS, porque o Covid chegou aí, o povo esqueceu da AIDS, esqueceu do câncer, esqueceu de tudo. Vamos orar por todo mundo, amém? Mas eu não vou orar sozinho não, você vai orar comigo, em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos aí, com oração de profeta, abra essa bocona e começa a decretar milagre nessa noite. Pai, nós te louvamos, Deus, nessa noite, te agradecemos, porque o Senhor é poderoso, magnífico, fiel. Não há outro Deus além de ti. Amado Pai querido, nós oramos a ti nessa noite, Senhor amado, Senhor querido, porque acreditamos. Os irmãos que estão na live, coloca o nome aí, nós estaremos apresentando também. Senhor, que o Senhor possa curar essas pessoas, que o Senhor possa curar, Deus, transformar, libertar a vida do pai do Daniel, que o Senhor possa curar a mãe da Eliane. Pai amado Pai querido, nós oramos nessa noite, Pai amado Pai querido, pelos enfermos do Covid. Pai amado Pai querido, por cada pessoa que ainda não teve a oportunidade de tomar essa vacina,
maligna, Pai amado, Pai querido, por cada pessoa que está cancerosa, aidética, que os médicos já desenganaram. Nós oramos nessa noite, Senhor, porque praga nenhuma chegará na nossa tenda, veneno nenhum mortífero nos matará, porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que transforma. Deus, nós acreditamos que todos aqueles que estão no barco conosco não irão ao naufrágio, não irão ao pico, não se afogarão, viverão para ver o milagre nas nossas vidas. Nós decretamos milagre nessa noite, Senhor. Nós oramos por transformação, libertação, renovo, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Rafael, em nome do Senhor. Quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele vai conosco até o fim. Então não tenha medo, o crente só vai morrer quando chegar o último dia da sua vida, e quando chegar já está preparado para ir para a glória. Então que Deus abençoe o Rafael por essa mensagem aí. Você está imunizado pela obra da cruz. Que Deus abençoe. Sábado aí nós temos o grande culto de jovens. Quem vai ser o pregador? Eu esqueci o nome dele. O nosso irmão Guilherme, estará aqui pregando a palavra do Senhor. Então sábado temos culto, então não esqueça, tem culto. Você está em casa, também está convidado para estar conosco aqui a partir das 7h30, 7h30, já que já está aberta para oração, e Deus vai estar aqui, os jovens vão estar aqui poderosamente adorando, e nós também estaremos aqui, somos jovens também, vamos estar aqui junto nessa alegria, nesse gozo, com a presença do Senhor. Vocês têm ação social, quem quiser ajudar. Sexta-feira também tem a ação social que o Roberto quer empreender aí, e todos que puderem ajudar, em nome do Senhor. Ele já postou lá que leite, achocolatado, mussarela, que puder ajudar, ele está aqui, pode estar recebendo, amém? Então ajude aí, você que está em casa também quiser, deixa uma mensagem no zap aí, que a gente vai buscar, em nome do Senhor, amém? Então que Deus abençoe nosso irmão Roberto, abençoe o Rafael, abençoe toda a igreja, todos vocês estão em casa. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite, em nome do Senhor. Domingo temos o culto de celebração aqui nessa casa, para adorarmos o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, ó Deus, pela tua palavra que jamais voltará para ti vazia. Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, venha estar conosco, Senhor, ainda, Senhor, no restante desta noite, e abençoar, Senhor, a família de cada um que aqui está, e daqueles que nos ouviram, e aqueles que foram alvo das intercessões diante do Senhor. Que o Senhor possa operar maravilhosamente, confirmando a sua boa obra, Senhor, operando seus milagres e confirmando a sua salvação, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos, ó Deus, e agradecidos somos por este culto da vitória, porque a nossa vitória, ela vem do Senhor, e assim nós te agradecemos, porque o Senhor nos imunizou, ó Deus Pai amado, e nenhum veneno maligno poderá, Senhor, nos contaminar, porque estamos lavados, remidos e abençoados pela sua graça maravilhosa por meio de Cristo. Então assim nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração. Despede o teu povo em santa paz, guarde a saída e a chegada nos seus lares, protegendo e guardando o seu povo, e aqueles que estão em casa, continue com a graça, ó Deus, protetora do Senhor sobre eles e sobre cada ente da sua família. E assim nós nos despedimos diante da tua presença, mas continua conosco, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos. Amém. Que a graça redentora, salvadora de Jesus Cristo, Senhor, o grande e poderoso amor de Deus e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, todos em uma só fé e amor, digam amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Vai na paz, você está em casa, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.